Olá, olá! Pode cuidar de novo aqui, treinador Norton Ferreira, voltando com mais gravações. Fala, Alexandre! Olá, pessoal, Alexandre Simões, mais uma vez, estamos juntos, misturados. E hoje com mais um convidado, né, Norton? Quem que será? Quem que será, hein? Vitor Leroy. Aí, É o cara de onde, Alexandre? é o Vitor da vendinha aí. Qual vendinha? É a vendinha do quê? Não, vamos deixar isso para depois. Vendinha do queijo agora, não vamos falar sobre ela não, porque o Merchan tá pago só por um horário só, pera aí. Pessoal, hoje é uma gravação muito legal, a gente está com 3 na bancada para poder ficar mais emocionante. O Vitor é nosso parceiro de várias formas, não só um parceiro, né? Nosso amigo, ele e sua família. E hoje a gente tem um convidado muito especial, vamos falar sobre superação, sobre aonde você quer chegar, onde você chegou. Você sonhou em chegar em algum lugar? Será que você ainda sonha? Será que você chegou ou não vai chegar? Nós já vamos chamar o convidado, só que antes, aquele recadinho parceiro pra gente. Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom tá aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar, tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando tá longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. Beleza. Mas, Vitor, fala pra gente, como é que você tá se sentindo aí, fazendo parte da bancada aí conosco, querido? Ah, cara, sempre diferente, né? Não tem nada Tem de nada igual, né? Muito bacana. mas muito feliz. Não, muito legal. Que bom que você tá feliz, que bom que você tá fazendo parte. Vai ser muito bacana hoje. Como eu tinha falado, nosso convidado de hoje é um homem que o nome dele posso dizer como superação. Isso eu estou dizendo, né? Como já o conheço há alguns anos. Ele treinou comigo. Sempre tem alguém aqui que teve algum contato contato profissional, né? é claro. Ele treinou comigo, sua família treinou comigo há uns anos atrás. E hoje ele faz outros esportes, mas está sempre aí. Rogério Sabino. Fala, meu amigo. Como é que você está, Rogério? Bem, graças a Deus. Com saúde. Trabalhando muito, que é o foco, e feliz de estar aqui com vocês aqui, é um prazer, é o meu primeiro podcast. Ah, que bacana. E aí, poder aí passar as minhas ideias, minha história de vida, como eu lidei com os desafios, e olha que todo mundo tem, e os meus também não são fáceis, hein? Com certeza. Mas desafio é sempre bom, porque aquele que não sofre, não cresce. Com certeza, muito bom. Ah, que ótimo. Rogério, eu acho que você falou que é o primeiro podcast, mas acho que é o primeiro de vários, cara. Que depois que as pessoas começarem a assistir a sua história de vida, eles vão querer, tipo assim, não, vamos chamar esse camarada aqui, pô, aquele cara lá é positivo, aquele cara é bacana. Mas, Rogério, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Rogério? Cara, o Rogério é um rapaz nascido em São Paulo, na periferia de São Paulo. Meu pai, ele era pedreiro, ele foi abandonado pela família dele quando ele tinha 8 anos de idade. Meu pai, a minha avó engravidou aqui em Minas Gerais, em 1939, mulher que engravidava sem ter marido era expulso de casa, né? E ela já tinha 2, cara. E ela engravidou de um cara muito rico, é o dono de uma série de fazendas aí em Minas Gerais, e ele morreu antes do meu pai nascer. Olha. O pai dele, que é meu bisavô, falou, não, isso aí tem um monte de filho, não é do meu filho não. Não tinha DNA, e ela mandou no meu pai era órfão. Aí foi para São Paulo, teve a vida dele lá, saiu do exército, foi trabalhar, e começou a trabalhar de pedreiro. Depois conheceu minha mãe, que tinha um problema diferente, meu avô era político, lá nunca trabalhou, lá no Pernambuco. E arrumou era assessor político da família Freire, nunca trabalhou. Nós entendemos isso. 14 filhos com cada mulher. E aí minha mãe trabalhava num convento, estudava num convento, e ele apresentou um dos caras que era dono da Alfa Romeo e tal da época, e o cara engravidou minha mãe e falou que o filho não era dele. E aí ele, em vez de apoiar minha mãe, que minha mãe tinha 19 anos, ele mandou minha mãe embora para São Paulo. Olha que coisa. E meu pai estava recém-separado da primeira esposa dele e estava namorando numa pensão
E aí o amigo dele falou assim, pô, você tá 3 meses com essa pensão isolada aqui, vamos comigo, eu conheci uma morena, a irmã dela veio do Recife, e é bonita e tal, a minha é bonita, não sei se a dele é mais nova e tal, meu pai não vou não, pô, não tô afim de sair e tal, que ele não bebia, aí o amigo de tanto insistir ele disse que viu minha mãe e apaixonou. Olha. Aí na hora de ir embora ele disse que tinha um Cinca, um carro que eu nem sei se... Cinca cachorro. Aí Marcelo Boas pus Novas. sua mãe no Cinca, fui levar ela embora, né? Pra você ter ideia, minha mãe tava morando num barraco de um cômodo de madeira, lá no Jardim Santo André, em São Paulo, é periferia de São Paulo. Se você for lá hoje é ruim. Há 70 anos Imagina a época. há 70 anos, há 60, 70 anos atrás era muito pior. Sim. 60 não, 50, né? Aí ele falou assim, ó, velho, eu fiquei com dó, levei ela pro hotel e depois nunca mais se separamos. E aí constituiu família. Eu tenho mais 2 irmãos. O meu pai, curioso, que ele era órfão, mas ele adotou mais 2 crianças. É muito louco como ser humano que não tinha pai nem mãe, ele adota criança, né? O padrão, né, que ele quebrou. E ele já tinha 3 filhos de um outro casamento e tal, e era menino demais. E a vida não era fácil, mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu nasci na periferia de São Paulo, na minha rua não tinha asfalto, minha casa não tinha reboco, mas nunca faltou um pedaço de carne na minha mesa. Graças a Deus eu nunca deixei de comer e tal, estudei escola pública. Aí quando eu tinha 5 anos de idade eu fui identificado com TDAH e eu tinha... a molecada muito agitado, né? E aí o médico falou pro meu pai assim, ó, seu filho é muito agitado, é muito inteligente, mas ele precisa ter controle. Aí puseram na capoeira com 5 anos de idade, depois eu mudei para um bairro em São Paulo, na Zona Leste, em Itaquera, onde eu fui criado. E para treinar, aí fui treinar karatê, e depois jiu-jitsu, musculação, e eu gosto de esporte. Sim. Eu acho que foca muito, me ajudou muito a disciplina do jiu-jitsu e do karatê. E aí eu fui estudando, eu via a condição do meu pai e da minha mãe muito difícil, e aquilo me incomodava. E eu sempre, da vida inteira, eu segui exemplo das coisas que dão certo. Eu não posso pedir um exemplo para alguém que separou 50 vezes de casamento. Exato. Tem que ser um cara que está 50 anos aguentando, claro. E a mulher 50 anos aguentando os desafios do casamento. Então, e aí eu via tudo aquilo que estava errado e eu falo, isso aqui não serve para mim. E tudo aquilo que está certo, eu vou corrigir, eu vou continuar adaptando. E eu não me acostumava. Aí eu jogava muito futebol, eu sempre gostei de esporte. E meu pai sempre foi muito duro comigo. Ele tratou como um inimigo, como muito duro. Olha. Com meus irmãos não, mas comigo ele pegava no meu pé. Então, eu sou filho do meio, eu não sei porquê, mas ele pegava demais no meu pé. Porra, tudo eu não podia. Meu irmão, quando na década de 90, eu queria pôr brinco, né? Sim. Aí eu cheguei, pai, vou pôr brinco e tal. Ele falou assim, ele nunca me disse não. Ele falou, você quer pôr brinco? Põe. Aproveita, entra no quarto da sua irmã, pega o sutiã, pega a saia com a calcinha, fica bonito pra caralho, né? Aí eu falei, pô, pai, ele falou assim, o corpo é seu, amigo. Eu não faria. Aí eu falei, pô, não pus, né? Porra. Não foi uma forma de dizer não. Sim. E meu irmão apareceu com os 2 brincos na orelha. Mais novo. Aí, beleza. Passou um tempo, era a época da tatuagem. Pô, pai, vou fazer tatuagem. Aí ele pra mim assim, ué, na minha terra lá, eu morei na roça há muito tempo. Pra marcar era boi. A gente marcava era boi, vaca, pra não misturar no do vizinho, né? Mas o corpo é seu, cara. E depois você fica velho, fica cheio de... E o mais novo chegou com tatuagem? Eu não tinha tatuagem, meu irmão com tatuagem. Aí eu comecei a trabalhar com 12 anos, jogando futebol. E minha mãe era muito sofrida, minha avó era muito humilde, né? Eu não costumo falar que as pessoas são pobres, que pobre é o diabo. Porque $1 bilhão não faz você levantar do caixão. Então, pobre é o diabo. Feliz é aquele que pode levantar, olhar para o seu filho, seja lá qual for a condição financeira dele. Agora, sensacional. O resultado, da sua vida financeira não está nem nos seus pais, nem nos seus avós, nada disso. É como você age. Como você age. E aí eu sempre foquei nisso. Eu vi a situação, meu pai, eu cheguei com um contrato de futebol, ele falou assim, esse negócio não serve não dá certo não. Eu joguei com o Pelé e não dei certo. E esse negócio de futebol rasgou meu contrato. Ele falou assim, você tem mais é que trabalhar. Aí nesse dia eu tinha chegado em casa mais cedo, ele tava discutindo com a minha mãe, mas não tava brigando. Ele falou, tô cansado de tentar se acabar de vagabundo. É como se eu tivesse tomando a facada no peito, cara. Eu falei, cara, que bosta, mano. Eu tinha tido... pra mim, né? Mas, cara, eu era um dos filhos, porra. De alguma forma, isso te doeu, né? Doeu. Aí fui trabalhar com 12 anos, fazer correntinha de ouro. Queimava mais o dedo do que a própria elo, porque você põe o elo de ouro aqui, vem com a maçarico e vai fazendo. Né? Nossa, 12 anos de idade? Eu era distraído, queimava a mão toda hora, velho. Eu tive que parar, tem um monte de cicatriz na mão, eu tive que parar. Olha. Aí eu arrumei um de fazer serviço de fazer tapete. Só que eu não tinha altura, cara, porque tinha que ter a máquina, era o pé pra baixo, o TA. Pô, eu não tinha altura, e a dona começou a reclamar. Falei, caramba, tá tudo errado, mas eu tinha que trabalhar. E o meu primeiro salário eu comprei uma meia fina pra minha mãe, que ela usava uma meia fina furada. E, cara, a minha vida inteira, né, eu posso resumir tudo, eu fiz tudo que fiz por amor à minha mãe, cara. Eu tinha um amor incondicional pela minha mãe. E quando ela faleceu, eu tinha 21 anos de idade. Porra, ela fazia tudo. É um amor, porra, eu sempre me emociono quando eu falo dela, é muito louco. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz foi por relação ao amor que eu tinha pela minha mãe. E aí eu fui trabalhando, né, com 13 anos, fui trabalhar em padaria. Um amigo meu falou assim, vai, precisa trabalhar e tal. Ele falou assim, ó, tem uma vaga na padaria ali. Só que só pode pegar com 14 anos, isso foi em 92, né? Porque lá já só registrava com 14 anos, né? E aí hoje é 16 e tal, mas na época era com 14.
Aí eu cheguei lá, o dono da padaria falou, tô precisando de um menino aí, você quer trabalhar? Tô precisando e tal. Falou que aqui a gente registra e tal, e só que só pode com 14 anos. Quantos anos você tem? 14. Eu falei, não, cara, olha, era 2 de julho, depois eu vou contar sobre a situação de julho, que acontece na minha vida, toda primeira semana de julho, eu tenho uma virada de ciclo. É muito interessante para até pra vocês Mas raciocinar. foi a primeira semana de julho? Ué, estamos em cima. Então, primeira semana de julho é muito interessante o que É. aconteceu comigo nas primeiras semanas de julho. Quando falar quando que é a virada, sempre nas primeiras semanas de julho. Eu falei com ela, falei, não, velho, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Chamava seu Antônio. Eu falei, seu Antônio, os meus amigos pediram pra falar que eu tinha 14, mas eu tenho 13, eu faço 14 em outubro. Eu não vou mentir pro senhor, porque se eu começar uma relação, mentindo já dá errado. Aí ele falou, só porque você falou a verdade, você tá empregado, amanhã você começa. E aí, só que se chegar o fiscal aqui, você sai pelo fundo aí, voado Tá aí. vazado aí. Aí eu saí de lá com 18 anos, eu aprendi a fazer pão, aí eu fiquei no balcão, e aí eu não conseguia pegar o pegador que a gente pega hoje na padaria, eu não Sim, tinha aham. habilidade pra isso. E aí um dia chegou uma mulher e me esculachou na frente de todo mundo. São retardados, consegue pegar um... Empregador. Aquilo doeu em mim, cara. O que que eu fiz? Aprendi, eu era o mais rápido depois, eu colocava pão mais rápido que todo mundo. E aí um dia o cara tinha, lá tinha uma indústria de confeitaria, né? Era a padaria que mais vendia em São Paulo. Lá em São Paulo, inclusive, tem, não sei se ainda existe, tem o pão de ouro. As padarias disputam qual que é o melhor pão da região, porque lá é uma tradição diferente daqui de Minas Gerais. Padaria aqui é tudo mercadinho. Padoca, né? Lá é lá padoca, você né? come É melhor, outra tipo, cultura. é né? outra cultura. É. Aqui é de boteco, lá é de padaria. Exatamente. não é isso? Padaria e pizzaria também lá é top. Exatamente. E aí aí um amigo, o confeiteiro falou assim, ó, o meu ajudante vai aposentar, velho, você não quer ir lá pra indústria? Eu falei, por quê? Ele falou assim, lá você vai aprender. Aqui você vai ser sempre balconista, lá você vai ser confeiteiro, para vai ter uma profissão. E uma coisa que meu pai sempre falava pra mim era o seguinte, você pode ter a profissão que você quiser. Advogado, engenheiro, mecânico, motorista, mas você tem que ter profissão para você poder sustentar a sua família. Isso entrou como na minha cabeça o mecanismo. Você tem que ter uma profissão, seja ela qual for, e nenhuma profissão é indigna. Agora, o resultado financeiro é uma outra consequência, né? Tipo assim, falar em dinheiro é outra história. Mas você ser realizado naquilo que você faz é muito mais importante do que dinheiro, porque dinheiro ele não compra felicidade, ele não vai trazer. Seu pai pegava no seu pé, mas ele é muito sábio, né, velho? Duro e sábio. E não estudou, hein? E não que estudou, coisa, pô, mas ele era duro comigo. É porque tinha um propósito pra ele. Né? Com cara, certeza. Aquilo não era em vão. Minha mãe falou. Você enxerga de uma forma. Nele, eu vejo de outra forma. Você é o filho que ele tinha mais apreço. Ou então que ele esperava até mais. porque Velho, nunca ganhei um poderia abraço, nunca ganhei nem um abraço nem um beijo. Coisa, Só né? ganhei esporro. Desculpa a expressão. Não, Mas, fica cara, à e eu vontade. sou o que mais parece com ele. A minha mãe dizia que era o seguinte: como ele teve Ele mais se dificuldade, via em você. ele fala assim: pô, esse desgraçado aí tem pai, cara. Ele tem que ser melhor que eu. ele se via Esse em cara você, aí. cara. E tipo, meus vizinhos falavam: pô, seu pai admira você pra caramba e tal. Eu falei assim, É porque você pra era o mim- espelho dele, Rogério. Eu também acredito nisso hoje. Tanto que você Mas tá vivendo, demorou cara. pra você chegar Agora, nesse depois dos pensamento. 45, eu consegui chegar a essa conclusão. Quando ele morreu, eu tinha 46. E aí a gente ainda conversava muito e tal. Depois que minha mãe morreu, minha mãe, no leito de morte, ela tinha. A história da minha mãe teve hepatite de vírus, ela trabalhou no hospital, ela pegou uma hepatite com uma bactéria no hospital. E ela ficou com 28 quilos. Puxa Eu vida. tinha 2 para 3 anos, e meu irmão era recém-nascido, o mais novo. E aí ela orando tal, antes de dormir, aqui tem o Hospital da Baleia, que vai o povo que tá morrendo, né? Lá em São Paulo também tem um hospital interior, que é só quem tem problema respiratório, quem tá quase morrendo, que vai para lá. E aí ela tinha 28 quilos, aí eu desenganada. Aí ela disse que orou, e Deus falou com ela no sonho, falou assim, ó, assim como fiz, que acho que é o profeta Isaías, que ganhou mais 15 anos, Sim. eu farei com você, eu te darei 18 anos. E aí, passou 18 anos, eu tinha 21, minha mãe ficou no hospital, fiz de tudo. Eu tenho um amigo que ele era diretor do Albert Einstein, ele estava até na Alemanha, ele transferiu minha mãe do hospital militar, que meu tio era militar, estava tratando lá, ele transferiu minha mãe pro Einstein, depois transferiu para Mille Ribas, que é o melhor hospital de doença Ou infecto seja, não foi por falta de recurso. né, e eu fiquei 90 dias martelando aquilo na cabeça, cara. E um médico que tinha na minha família, que era um amigo do meu pai fez a casa dele, ele morreu com 110 anos, o Dr. Paulo. Ele falou pro meu pai assim, ó, se a Anice não operar, ela vai morrer com 3 meses. E aí, minha mãe falou com ela não quis operar. E curioso, eu não entendi aquilo que meu pai não ia visitar minha mãe no hospital. E não falava nada. E eu ia todo dia, cara. Eu ficava puto, porque esse cara não vai ver a mulher dele e tal. Mas ele sabia. E aí ela contou a história que aí um domingo ela falou pra mim assim, ô filho. Ele ficou chateado com ela. No domingo, não, a situação eu não tinha que escolher, né? É. E no domingo ela falou pra mim, eu fui visitar ela no domingo, né? Todo dia, 1h da tarde, eu fui visitar ela no domingo, anterior ao dia que ela morreu, dia 18. E aí ela falou pra mim, mamãe não volta mais. Eu falei assim, como assim, mas a senhora tá melhor, tá tratando no melhor hospital, com os melhores médicos e tal. Eu falei assim, mamãe não volta mais. Aí contou a história de vida dela, falou assim, ó, Deus prometeu e agora vai dar 18 anos. Não volta, filho. Aí eu gosto de fazer alguns pedidos, tal, entre eles é que você fizesse as pazes com seu pai. Seu pai foi um homem maravilhoso, cuidou de mim, me amou,
registrou sua irmã, que nem a filha dele, como filha dele, já deu casa pra ela, sempre cuidou da gente, ele é muito carinhoso. Ele não teve o abraço de mãe, o beijo de uma mãe, o carinho de ninguém. O primeiro carinho que ele teve foi o meu e da minha mãe. Então ele é duro com você, mas vocês são muito parecidos. Não é que ele não te ame, é que ele não teve, ele não quer dar. É a história do americano, que o americano não é que ele não gosta da gente. Ele se fudeu pra montar lá aquele sucesso que eles têm, e aí chega nós lá e pega de graça. Eles querem cobrar o mesmo preço que eles pagaram. É a mesma coisa meu pai comigo e tal. E aí aquilo ali mexeu comigo. Aí no dia seguinte minha mãe morreu. Do jeito que ela falou. E eu fiquei pensando, minha mãe era triste, chorava, e eu atribuí isso ao meu pai. Falei, puta, velho, filha da puta, vai minha mãe chorar. Porque eu era muito apaixonado dela, né, cara? Aí ela falou assim, não, ela chorava, velho, porque ela via eu crescendo e não ia ver os netos, porque ela sabia que ia morrer com 18 anos. Eu acho que não tem uma penitência maior que você saber o dia que você vai morrer, mano. Você morreu, exatamente. você saber que... Cara, e aquilo, que cara, história. foi mudando a minha vida e tudo, que eu fui fazer tudo por ela. Pô, Você tinha 21 anos. 21 quando ela morreu. E aí, cara, eu tava estudando, foi um ano difícil, eu reprovei em Química. Quando eu fazia engenharia, eu reprovei em Química, matéria fácil. Aí você já não tava mais na padaria. Não, Você já era motoboy nessa época? Já, porque eu comecei a estudar. Mas lá na padaria, lá você não via piadinha, não? Demais, queimava rosca. Eu queimava mesmo, mas não a rosca que eles falam, né? Eu era doido, eu era criança. Você queimava arroz na padaria. É, da padaria. Mas quando eu era mais novo, eu colocava ovo na indústria pra passar pro salão de venda. Tinha a porta assim de ferro, né? Eu colocava ovo na tigela, ovo que apodrecia lá, porque comprava muito ovo, né? Então eu juntava tudo, colocava na bacia e colocava quando o cara passasse, cai nele. Nossa. Aí eu esquecia, meia hora depois eu mesmo passava cair em mim. Nossa, velho. Você dislexia, TDAH, esquecia, sacanagem. Porra, eu fazia armadilha pra mim, cara. Eu fazia armadilha pra mim. Hoje tá melhor, cara. Eu sonhava que fazia o pão e não fazia. Hoje tem ovo em pó. Hoje não precisa mais utilizar o Não, ovo. mas a indústria ainda usa o pão, o ovo ainda tem. Mas eu aprontava, fazia armadilha pros outros, eu caía nas armadilhas, né? Toda hora. Auto-pegadinha. Eu punha o pão lá passar e lá estava 500 pão de uma vez. Queimava arroz. Eu esqueci o pão, falei, não, já peguei, só que eu peguei o anterior, aquele lá, ficava, quando eu senti o cheiro de queimado, falei, Já é. tá. Por isso você desistiu da... Mas eles gostavam de mim, porque, tipo assim, eu quando tinha 14 anos, eu aprendi a fazer pão. E o padeiro tomava umas, né? E lá a padaria 24 horas, a gente produzia o pão à noite e vendia de dia produzia o pão e tal, porque a padaria... Cara, naquela época a padaria era 24 horas. E o pão... Hoje, em São Paulo é diferente. Você sabe que o pão tem ciência, né? Hoje o pão que a gente compra, o cara faz o pão e congela. Mas o pão perfeito, ele é de 3 horas. Você leva 45 minutos a massa mexe, ela mexe normal, isso aí é 5 minutos. Aí você faz a dobra dela lá, e depois você faz fita e deixa descansar 45 minutos. Depois você vai e corta, onde tem a máquina que modelava antigamente. Hoje é um corte, põe lá e já sai pronto. Vai descendo, já vai sendo pronto. Não, é mais ou menos isso. Mas aí você põe lá. E depois ela tem que descansar 3 horas, aí você pode ir pro forno. Aí o pão é perfeito. Aí hoje o cara faz o pão assado daqui 60 dias, né? É diferente. Então, até o sabor é outro. Com certeza. E eu aprendi tudo isso, pô. Eu aprendi a fazer pizza, fazer pão, fazer comida. Eu aprendi tudo lá. E eu vou falar pra você, depois eu fiz. Aí eu tive que sair porque a faculdade, eu ganhava 4 salários mínimos na época, era R$420. Em 92, 94, né? Que empatou o dólar com o real. Eu nunca ganhei menos que 4 salários mínimos. Curiosamente, outro dia eu fui lá buscar o meu PIS/PASEF quando eu tinha 16 anos. Todo mundo ganhou um salário de PIS/PASEF, né? Falei, vou lá também, eu sou fichado, né? Cheguei lá na caixa, falei, dona, por que eu nunca recebi? Aí a mulher da caixa falou pra mim assim... Porque a média de 2 salários. Você é doido, mano? Você só deu 2 salários. Eu falei, mas eu ganhei 4, mas que daí? Eu falei, não, menino, você tem que agradecer a Deus você ganha 4 salários. Nossa, fiquei sem esse dinheiro. Mas que sorte, né? Aí eu fui aprendendo e tal, aí depois eu fui fazer faculdade. A faculdade era 1.100. E aí eu fui trabalhar de motoboy, porque tinha que pagar 1.100 de faculdade e eu não ganhava 400 na padaria. Tinha que ralar. Aí eu tinha que ralar. Você continuou na padaria e foi pro motoboy? Não, eu saí porque não dava, eu saí da padaria. Na verdade, eu fui convidado para trabalhar no Jogo do Bicho, lá em São Paulo. Aí você ganhou dinheiro. Eu ganhei, mas aí o que aconteceu? Eu tinha 16 anos, 17 para 18. Apontador. Eu recolhi o dinheiro Sim. do Jogo do Bicho. Aí eu tava ficando famoso no bairro porque eu fazia trabalho pro Jogo do Bicho tudo errado, né? E aí eu apaixonei por uma moça e ela era filha do pastor da Assembleia de Deus lá. História de vida, só história de filme, viu? Sacanagem. Aí eu fui lá falar com o seu Washington. Não vou nem ficar falando. Já falou. Ele era o pastor, né? Ele era o pastor, né? E eu apaixonei nela. E aí fui lá falar com ele e tal. Eu falei, pô, queria namorar com a sua filha e tal, né? Você faz o quê, menino? Aí, não, ele já me conhecia, porque eu servia pão pra ele lá na padaria e tal. Aí depois ele sabia da minha história, que eu tinha saído da padaria pra fazer a bagunça. Não é porque eu acabo ficando famoso, eu trabalhava pros caras perigosos do Rio de Janeiro. Na época de novela, nego matava pra caramba. E eu não aconteceu nada comigo, nunca precisei pra ganhar, mas eu tava lá, né? E quem anda com porco... Tava nesse meio, né? Quem anda com porco, ou é porco ou vai andar sujo. Então, aí ele pegou e falou pra mim assim, pô, filho, como é que você pode namorar? Primeiro que a minha filha tem idade pra namorar.
Ela só tem 13 anos, ela tinha um corpão, velho, e eu tinha quase 18, né? Hoje, se um cara fazer isso com a minha filha, eu pego ele, mas aí depois, já aconteceu comigo depois do rebote, aconteceu o rebote, aí depois eu fiquei pensando, pô, mas já passou pra... E eu já fiz isso, cara. né? Aí justo com o cara, vou com mais calma. E aí, pô, aí eu fui lá e falei, eu sou Washington, pô, ela falou, não, minha filha não pode namorar você porque você não tem idade, ela não tem idade pra namorar. Eu falei assim, não, mas eu achei que ela tinha uns 16 anos e tal. Ele falou assim, não, ela tem 13 e tal. Eu falei, então quantos anos ela pode namorar? Ele falou, como assim? Eu falei, eu vou esperar, pô, eu gosto da sua filha, eu espero. Você vai esperar? Eu falei, vou esperar, eu gosto da sua filha. Aí ele pegou e chamou a mulher dele, né? Não vou falar o nome aqui, né? E nem o nome da filha. Chamou as duas e falou assim, e aí? Ela falou, não, eu gosto dele e tal, eu queria namorar com ele. Ele falou, então beleza, vou deixar você namorar com a minha filha. Mas é o seguinte, sábado, domingo, você vem 7 horas, o culto começa 7h30. E Participa do culto. E a hora de buscar o depois dia. vai pra lá e vai ficar lá em casa namorando na sala. Eu ficava com ela aqui, o irmão dela no meio e eu do outro lado. Né? Mas até aí tudo bem, eu gostava dela mesmo. Aí ele falou assim, ó, só tem um outro problema, velho. Eu não posso ser o pastor da igreja e você o bandido do bairro. Eu falei, não, eu sou bandido, eu só trabalho lá recolhendo dinheiro. Então ele falou assim, não, mas é no meio dos bandidos. Aí eu peguei e desisti, velho. Mudar de vida. Aí eu falei pros caras, eu vou trabalhar mais que não. Eu ganhava bem, viu? Eu ganhava um bom dinheiro. Dava pra pagar a faculdade. Dava, não, com 15 anos eu comprei o primeiro carro. Mais do que 4 salários, rapaz. Uns 10. Eu comprei meu primeiro carro com 15 anos. Olha, Cheguei em casa, guardei meu carro na garagem. Aí meu pai chegou do trabalho e falou assim pra minha mãe assim, quem é esse carro? Ela falou, do Rogério. Eu falei, você não tem idade pra ter carro? Ele só tem 16 anos, fazer 16 anos, como é que pode ter um carro? Aí ela falou assim, mas ele comprou com o dinheiro dele. Eu fiz acerto na padaria pra pegar o dinheiro e comprei um Fusca. Paguei 2.000 no Fusca, gastei 2,5 pra arrumar e vendi por 2,5. E vendi por 2,5. E vendi por 2,5, cara. Aí, beleza. Foi nessa aí. Vendi por 2,5. Aí, meu pai, cheguei lá, meu pai mandou pôr meu carro na rua. Aí minha vizinha, que é doida comigo, lá falou, não, guarda aqui. Aí eu guardava na garagem da vizinha. O meu irmão fez 16 anos, ganhou um carro, ganhou um Gol. Ah, que bacana. Então é muito da hora essas bagulho assim. Aí, fala, cara, o cara ganha, eu não ganho. Eu ganho o meu, eu tenho que pôr na rua porque ele não aceita. E o dele dá. Tá aí, tudo bem. Eu também nunca tive ciúmes desse tipo de coisa. Cada um com a sua vida. Eu não ligo mesmo, não sinto nada. São Meu quantos pai, irmãos vocês? 8. O meu pai sempre favoreceu meus irmãos, mas eu nunca liguei. Porque eles precisam. Minha mãe era muito sábia, ela falava assim: sabe o que acontece, filho? Você com 2 anos de idade, você já não precisava pegar sua chupeta. Você ia lá, você mesmo pegar o pé na boca. Seu irmão berra até hoje pra pedir alguma coisa. Você quer alguma coisa, você vai lá e pega. Você não precisa pedir pra ninguém. Então você nasceu diferente. Isso é ótimo. Você é diferente. Você vai lá e se vira, entendeu? Você tá com fome, você vai lá e pega a sua comida. Você tá precisando de comprar coisa, você corre atrás pra trabalhar e comprar. Seu irmão fica, ô pai, ô mãe. E aí é um jeito dele, mas ele é do jeito dele. Tem as qualidades dele e você tem as suas, mas você é mais dinâmico. Você corre mais atrás. Que isso é um pouco da nossa, de cada um nasce, né? Sim. Mas tudo é fruto do seu meio. Eu falo muito pras pessoas que às vezes me questionam, pô, mas tá ruim. Eu falei, mas tá ruim, o que você fez pra mudar? Essa gana sua de querer fazer, de ir atrás, tem muito a ver com isso, não tem? De sua Tem, infância, tem. não tem, Eu velho? posso dizer que eu sou. Totalmente. Eu posso dizer que eu sou o cara que quanto mais tem, mais quer. Quanto menos eu tenho, menos interesse por aquilo. Eu, por exemplo, eu não me interesso pela vida dos outros. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas eu não vou te ajudar só dando o que você comer. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro para comer. Não vou deixar você passar fome. Isso acontece. Eu sou até bobo nessa história. Eu preciso te socorrer porque você tá mal, eu vou te socorrer. Mas depois eu te educo para você de uma forma que você vá. Ensinar a pescar. Você vai saber lidar, né? Tem muita gente que é o seguinte, o cara ganha, vou dar 10 reais para uma pessoa para ela comprar alguma coisa para ela fazer o dinheiro dela. Tem cara que vai comprar bala no farol e vai fazer 20, vai fazer 30, mas tem esse dom. E tem cara que vai pegar e vai comer e não vai se ferrar, vai tentar pedir 10 para outro. E tem gente que vai pegar uma enxada e vai ali pro lote, ele vai cobrar 100, vai ganhar 10 vezes mais. Exato. E aí ele vai com uma enxada e vai fazer infinitos lotes e vai fazer dinheiro. Mas aí qual que é o resultado disso? Mão calejada. O cara às vezes quer ganhar dinheiro sem calejar as mãos. Esforçar. Ou, porque o que dá dinheiro, as pessoas têm que entender também, que é o seguinte, quando você não quer estudar, a molecada que tem que ouvir isso, que eu falo pra minha filha, eu falo pra todo mundo. Molecada que não quer estudar, vai trabalhar mais e nunca vai ser rico. Porque só tem 2 formas de você ganhar dinheiro e mudar a sua vida no cenário de dinheiro. Empreendendo ou sendo um profissional em destaque. Seja qual for a profissão, se o cara é muito bom, ele ganha dinheiro. Ou quem empreende de maneira correta, aí também ganha dinheiro. Porque se você fosse operário, é aquilo. Para qualquer um. Você vai ser operário. Você troca o Você seu vai tempo por dinheiro. É a forma recente, atual do escravo, da escravidão. E o que é mais importante é o seguinte, o trabalho intelectual sempre tem mais valor que o trabalho braçal. É verdade. Meu pai me levou para obra, num período desse, meu pai me levou para obra, eu fui carregar massa. Eu detesto carregar massa, aquele negócio machuca a mão. E não é pra mim, que cheiro de... Eu acho que eu até fui feito na obra. Minha mãe foi visitar meu pai lá. É porque minha mãe trabalhava 12 por 36 no hospital. E na folga dela ia ajudante de pedreiro do meu pai.
para eles poderem melhorar a condição de vida deles. Sim. Eu acho que eu fui até feito numa hora de intervalo no almoço lá, mas fez, eu vou falar pra você, eu gosto também. E ele fez eu fazer engenharia civil, mas não me adaptei. Depois fiz direito e tal, direito eu me encontrei, mesmo sendo dislexo, tendo TDAH, porque às vezes vou ler uma frase, porque as pessoas falam, mas eu tenho dificuldade. Pô, eu sempre tive muita facilidade com lógica, com matemática. Mas com português eu fui horrível a vida inteira. Aí eu tive um patrão que ele falava assim, eu perguntava pra ele, por que você não deixou ser diretor e me promove? Aí ele falou pra mim, na empresa de motoboy, que eu virei motoboy dessa empresa, eu quebrei o ombro, caí de moto, quebrei o ombro. Ao invés de ficar em casa, eu fui trabalhar e catar o braço. Aí eu fui lá e pedi pra trabalhar no escritório. Ele pegou e falou assim, não, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu não posso ficar na caixa, porque se eu ficar, o meu salário é 450 e 550 é o aluguel da moto. A minha faculdade é 1.090. Eu só sobra 10 reais, eu tenho que fazer bico à noite pra poder comer. Então eu não posso ficar em casa, eu vou trabalhar de metrô. Aí ele falou, não, faz o seguinte, senta ali e vai fazer umas cobranças pra mim. Ele me deu 42 ordens de cobrança. Aí eu fui e liguei para as pessoas, tudo bem, tô aqui devendo aqui 80 reais, tal, vai protestar o nome do senhor não quer que eu mande o motoboy pegar e tal? Ele falou, mando. Aí no fim do dia eu entreguei para ele 41, eu não consegui receber uma, porque a pessoa, o telefone estava desatualizado. Aí eu entreguei pelo relatório, tá tudo pago aqui os cheques e tal. Uai, você se descobriu, Aí é o que eu sempre falo, a oportunidade vai aparecer sempre, mesmo quando você não quer. Aí você tem que estar preparado e fazer de bom coração. Eu fiz o meu trabalho, eu podia ter ficado em casa, eu podia ter nem ligado. Alguns costumam chamar mais de sorte. Eu chamo sorte. É o preparo, quando o preparo junta com a oportunidade. Cara, eu falo que da minha condição de pessoa, porque eu nasci, a escola que eu estudava chama Danilo José Fernandes, lá em São Paulo, na Zona Leste lá. É na beira do Corre, no meio da favela. Você é corintiano? Sou corintiano, fanático. Corintiano doente não tem, doente é palmeirense. Corintiano é saudável, mas porque eu vou falar pra você, eu não gosto de palmeirense, nem porque eu não gosto de palmeirense, nem porque eu não gosto mesmo, mas depois eu explico por que eu gosto. E o meu pai é atleticano. Aí depois eu fiquei com raiva do Atlético, o Atlético coligou lá com o Palmeiras. Com o Palmeiras, E aí você sabe a história do porco? Não. O Jesus foi expulsar os demônios numa vila e era num penhasco. Foi. Aí os demônios falaram assim, ó, É a legião. não, a legião, por favor, não manda nós lá pro inferno não, porque lá é muito ruim, o próprio demônio queria voltar pro inferno. Aí Jesus falou assim, ó, dou a opção pra vocês, vai lá nos porcos lá. Aí os espíritos entrou nos porcos, isso é bíblico. O que os porcos fez? Se mataram, se julgaram. Ninguém quer ser espírito de porco. Aí aquela coisa que chama Palmeiras, pra não falar palavrão, e sabe por que o porco... Cara, e sabe por que chama porco? Por quê? Porque em 1969, o 58, o carro do Corinthians bateu, era o brasileiro e tal, tinha 13 times que estavam disputando. Era o clube dos 13, né? E morreu 2 jogadores do Corinthians e mais a comissão técnica no acidente. E pra poder substituir aqueles jogadores, o Corinthians era líder do campeonato, era ponto horrível também. O Corinthians era líder. Pra poder substituir os caras que faleceram, teria que todos os clubes assinassem. Todo mundo assinou, adivinha quem não assinou? O porco. Aí que aconteceu? Eles escreveram lá, a Folha de São Paulo, né? Espírito de porco do Palmeiras faz com que não assine e o Corinthians não pode. O Corinthians ficou em penúltimo. Olha, É sacanagem, tá? Aí eles adotaram pra ele que era periquito. Era o periquito. o mascote. Aí eles adotaram pra ele que é porco. Quem quer ser o espírito do porco? Fala pra mim. Quem quer ser? Eu não vou falar de política não, mas é o kit bomba. Nossa, Deus, velho. Palmeirense. Bom, não ficar quieto. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar de trabalho, né? Então eu tava falando. Essas coisas mudam. Então a minha vida foi dando uns starts, pô. E nessa oportunidade eu fui ajudar. Aí o patrão falou pra mim assim, Rogério, você tem foco. E ele não deixava. Eu tinha um apelido. Foi um ponto de virada aí. Foi um ponto de virada. Toda vez que eu quis ajudar alguém, toda vez que eu ajudei alguém, toda vez que eu ajudei o meu patrão, que as pessoas têm raiva de patrão. Hoje eu sou patrão. As pessoas têm raiva de patrão, que acham que o patrão explora o seu tempo, né? Não é nada disso. Sem o patrão não vive. O Estado sozinho não consegue manter todo mundo. Vídeos, os estados aí que tem, os países que são mais quebrados. Aí o povo fica numa ilusão que China é bom. China é bom só em 2, 3 colônias lá. O resto é pobreza. Em banheiro tem pra eles comer, mas as pessoas não sabem. Aí o ruim é os Estados Unidos. Eu vou lá, cara, eu sou super bem tratado, nunca fui maltratado, pô, desde que você entre, pague o que você consumiu e trate as pessoas com respeito. E olha, outro dia eu cheguei lá, em Nova York, cheguei numa floricultura lá que eu ia colocar, eu tinha um packing, negócio pra pôr moeda, né? Eu não tinha moeda, eu tinha levado só um papel. Aí eu cheguei lá, entrei, não sei falar inglês, né? Aí eu entrei na floricultura, aí eu já fui, excuse me. Aí a mulher abriu, eu falei, I'm from Brazil, no we speak English. Eu já falei, não sei falar inglês. Aí ela falou assim, hablas espanhol? Messa. Aí desenrolamos, pô. Aí eu falei assim, eu quero estacionar. Ela falou assim, não, vai ali. Eu entendi que ela apontou pra baixo, eu não entendi nada que ela falava. Mas ela mandou, vai ali. Eu peguei, virei a rua, aí fui num bistrô.
Cheguei lá, falei a mesma coisa. Eu sou do Brasil, não sei falar inglês, Aham. preciso estacionar meu carro, preciso de moeda. Ah, Aí o cara falou, não, faz o seguinte, ele falou em espanhol, faz o seguinte, põe seu carro, eu vou tirar o meu carro e nessa rua aqui não precisa estacionar. Era na esquina. Falou, aqui você não precisa pagar estacionamento. Nessa que você tá, precisa aqui, não precisa. E eu vou deixar meu cone da minha loja pra você colocar seu carro todo dia aqui. Cara, eu fiquei 15 dias lá, eu comi 15 dias no bistrô do cara. É caro. Ah. É caro porque se você for usar, Conversão direta. você morre de mas você paridade. fudeu. É porque uma água em Nova York é R$3. E aí você multiplica por 6, porque os IOF e tal, aí você é R$18 uma aguinha. Aqui no Brasil é 3. $3. É, né? Só que você 3 tem que dólares. entender que lá é $3. Os caras ganham em dólar, a gente ganha em real. Então você não pode. O que é barato? Relógio, tênis, roupa. É mais barato. Mas se você comer, você é doido. Mas você não vai lá pra pegar férias e ficar vendo medindo dinheiro. Você não pode ir, não vai. Não Né? vai. Então, Justamente. essas Fica coisas em assim. casa, então. Então, voltando lá na parte do trabalho, aí eu fiz. Aí meu patrão, você tá no comercial. Eu falei, vou lá. Aí ele me deu o dinheiro pra comprar 2 ternos. Eu comprei 2 ternos igual do Belo, meio amarelado. E no outro dia, aí eu cheguei lá de terno, tudo bonitão, achei que eu tava apavorando, né? Achei que eu era pagodeiro. Aí ele falou pra mim assim, que é isso aí? Eu falei assim, é o terno que o senhor mandou comprar? Tela Não, amarela. filho, tá errado. Terno de comercial é cinza, é azul marinho, é Preto. preto. Eu falei, mas o patrão, nunca tive terno, mano. Aí ele falou assim, o errado não sou eu. Então vai lá trocar. Eu falei, como é que troca? Eu falei, sob medida. Aí ele falou, não, eu vou te dar o dinheiro de novo aqui. Você vai lá e compra azul e um cinza, por favor. Aí eu falei, comprei. Eu fui pro Rio fazer um curso na Torre do Rio Sul. Cheguei lá, a gente trabalhava com operação de aeroporto, carga e descarga de aeroporto. Uma loucura, 3 Nextel, falando Nextel. Tinha um rapaz comendo em pé, chamava Júlio. E eu tava treinando pra saber o produto da empresa. E o Júlio tava comendo em pé com 3 telas assim, os rádios. Falei, velho, vai almoçar direitinho ali, deixa eu fazer o que você tá fazendo. Mas ele falou assim, mas você sabe fazer? Eu falei, não sei, só me explica o que eu faço. Ó, aqui tem uma tela que é onde tá para retirar o material, aqui é qual aeroporto você vai levar, e aqui é a tela que mostra o veículo mais próximo. Peguei o Nextel, escuta aí, companheiro, você tá onde? Eu tô no Leblon. O MEI é perto do Leblon? Dá pra você coletar a caixa na revista bancária e levar pra Transbrasil? Não, beleza. Puf, eu já coloquei aqui. Aí comecei a passar o serviço com naturalidade, porque eu achei muito tranquilo. Aí ele chamou o patrão, patrão, tem 6 meses que eu tô tentando alguém aí pra ficar no meu lugar e o cara já sabe. No primeiro dia, aí ele falou assim, não põe no comercial não, põe na operação. Aí a Xerox fechou o contrato com a gente lá na época. Ele falou assim, eu preciso do supervisor lá na Xerox, você vai ficar lá na Xerox na operação. Só porque eu quis ajudar o cara sozinho. Tá vendo, velho? Não foi porque, então, aí eu falo... O cara poder ir comer tranquilo. Porque eu achava uma sacanagem o cara comer em pé, cara. Eu falei, não, Cara, mano. eu tenho pra mim que quando você faz o bem, o universo te retorna o bom. Conspira, o faz bem, a seu velho. favor, cara. Exatamente. É isso que as pessoas hoje em dia não entendem, sabe? As pessoas estão muito egoístas, né? Todo mundo preocupado só com o próprio umbigo, né? Exato. Aí, Ou então tem que dar uma coisa em troca. Sim. É, tem que ter, exatamente. O que eu ganho com vou isso? gastar o meu tempo, vou gastar o meu conhecimento. Cara, claro que você não tem que doar, não é assim. Mas tem hora que a gente tem que parar e fazer o que tem que ser feito. Fazer o bem só, velho. Fazer o bem é mais fácil que fazer o mal. Muito mais, com certeza. E você sabe que esse é um exemplo que eu trouxe, cara, de uma história, de uma fábula que a floresta tá pegando fogo e o beija-flor tá pingando água lá na floresta, né? O leão, o macaco, a girafa, o elefante, tudo fugindo. Aí, ô seu trouxa, tá pegando fogo, você acha que esse pinguinho aí vai resolver? Aí ele falou assim, pode até não resolver, mas a minha parte eu Eu tô fiz. fazendo a minha parte. Um pequeno gesto faz as coisas mudar. Aí isso. naquela oportunidade aí eu fui trabalhar na Canon. Aí o gerente da unidade matriz pegou férias. Aí o patrão falou pra mim assim, você não quer ir lá pra matriz, ficar um mês cobrindo as férias do gerente lá, chamava Marcelo. Falei, claro, pô, oportunidade, tô lá, tô aprendendo. E você tinha quantos anos, Rogério? 20. Novo. Aí, Gerente já. e aí eu fui lá pra ele, eu era motoboy da empresa, passei conferente, coordenador, eu era supervisor nessa época na Xerox. Aí o patrão mandou ir lá cobrir o gerente lá. Aí eu fui cobrir o gerente, chegamos lá, quando era 4 da tarde ele parava o corte de coleta, porque ele entendia que 6 horas da tarde ele queria ir embora. Só que o jornal, as revistas, elas terminam sempre às 18 horas. E no dia de jogo, é depois do jogo de futebol, porque o jornal tem que colocar manchete quem ganhou, o jogo pro dia seguinte. Toda quarta e domingo tinha essa operação. E ele não pegava, e o patrão não faturava. Aí com ele foi, eu percebi isso no primeiro dia, era 4 horas, o cara me ligou pedindo coleta, você faz? Faço. 5 horas você faz? Faço. 6 horas, faço. Eu disse, não, mas tem que ir embora. Não, vai coletar. Aí o que eu fiz? Mudei, coloquei 4 pessoas pra coletar depois das 18. E já deixei um carro stand-by no dia do jogo, mudei o cara tá meio-dia e tal. Isso. O faturamento, disparou. Aí beleza, acabou o mês, eu voltei pro meu setor e ele voltou pro posto dele. Aí o patrão fazendo o relatório semestral falou assim, pô, mas tem um pico aqui nesse mês, o que aconteceu? Aí chamou o diretor, chamava o E10. O E10 era apaixonado na irmã do Marcelo. E aí o Marcelo podia fazer o que queria. E ele não gostava de mim de jeito nenhum. Ele não gostava de mim de jeito nenhum, porque eu não deixava fazer bagunça. Eu fazia o certo, porque eu não gosto de ser chamado a atenção. Então, como eu não gosto de chamar a atenção, eu não posso aprontar. E quando eu crio algum problema, eu vou lá e resolvo. Sim. Uma vez eu bati num carro do cara, eu parei e coloquei o cartão lá.
Não podia ter fugido, não. Bati, eu tô errado. Desviei, peguei o carro do cara, bati, falou, vai lá e me liga e manda arrumar seu carro, porque o certo é o certo. Porque pode falar assim, ó, ninguém tá vendo, mas Deus tá. Exatamente. E a minha consciência também tá. Assim É pra quem não acredita em Deus, a consciência tá aí pra você dormir com ela tranquila. Exatamente. Então, cara, falar que eu nunca errei? Pra caramba. Muito, mas eu aprendi com meus erros. E aí eu fiquei lá e tal, o patrão me chamou. Ele falou, ele não falou que tinha dado problema de que tinha maior faturamento. Ele falou que tinha um problema naquele mês. Aí os caras falaram, mas o que aconteceu? E eu tinha um apelido na empresa que era da Lua. A única pessoa que não chamava eu de da Lua era o dono, porque não gostava de apelido. Sim. Porque eu falo rápido ainda, mas eu falava muito mais. Eu não dava pra... Parecia o Tony da Lua. Da Rutinha. Meu apelido era da Lua. O Tony da Lua. Tem gente que nem sabe meu nome, chama de da Lua. É igual na faculdade de engenharia. Eu fazia faculdade, eu parecia com o Carlão, né? Eu tinha cabelo e tal. Aí eu parecia com o Carlão, que era o taxista da época. Dos irmãos. Acho que era Irmão Coragem, né? Acho que era Irmão Coragem. Aí a professora de matemática, a professora de cálculo falou pra mim assim: não, mas você parece o Carlão. E olha que eu fiquei 5 anos lá e meu nome é Carlão até hoje. Aí teve um evento lá na faculdade e eu conheci uma mocinha lá, bonitinha, ela fazia direito, e é no outro bloco. Aí eu falei, pô, vai lá na minha sala, no bloco C, sala 200 e tal, vai lá, me procura o Rogério, falou, vou te procurar lá. Então, dos beijinhos subi, falei, nossa, peguei uma loirinha lá embaixo, estourei no norte. Foi procurar o Rogério, não achou. Cara, tava lá embaixo, lá conversando, ela foi procurar o Rogério, aí os caras falaram, tem um Rogério na sala? Não, tem não. Aí eu cheguei na sala e falei, velho, não vem ninguém me procurar aqui. Ele falou, mas veio uma mulher procurando o Antônio Rogério, meu seu nome é Carlos. Eu lá, tomar na... porra, perdi, nunca mais vi a moça, que era outro. Tá bom, não era pra ser, né? Mas aí, voltando pro trabalho, eu fui. Aí o patrão me chamou lá, ele falou assim, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Não, vou te explicar. Nós tínhamos um faturamento X e agora tá Y. O que você fez? Eu fiz isso, isso e isso. Então agora você está promovido a gerente da unidade. E aí, porque eu fiz pro meu patrão faturar mais. Aí ele me propôs, com o tempo ele me propôs vir para Minas. Aí eu não consegui mais sair do transporte, você mexer no transporte. Aí um dia ele me chamou e falou assim, ó, eu tô com uma filial em Curitiba, em Brasília e Belo Horizonte, escolhe uma. Eu falei, por quê? Vou te promover para você ir lá, você vai ganhar 2.500 de salário, mais 20% do que você produzir. Aí eu falei, não, beleza. Falei pra minha mulher, eu tava recém-casado. Então, tinha 3 anos de casado. Eu tinha 25 anos, né? Eu tinha 24 para 25 anos, minha mãe tava grávida. Aí, dia 2 de julho, ela pegou... Eu comecei a trabalhar na padaria dia 2 de julho. Sempre julho, hein, velho? Dia 2 de julho, a mãe da minha filha, eu comecei a trabalhar, vim pra BH trabalhar, ela pegou e me falou, eu vim dia 2 de julho. Ela falou assim, eu tô grávida. Porque você começa a trabalhar, né? E na padaria eu comecei dia 2 de julho. Comprei o registro. Olha. Aí, dia 2 de julho, fiquei sabendo que a minha filha ia nascer. E sempre dia 2 de julho as coisas vão acontecer. Engraçado, sempre na primeira semana, 1, 2, 3 de julho, vai acontecer alguma coisa que vai mudar. E nós temos um ciclo de 7 anos, né? Todos nós temos um ciclo de 7 anos. Sim. As pessoas podem até não acreditar em Deus na Bíblia, mas se você pegar, antigamente, né? Hoje mudou um pouco, mas a primeira série é com 7 anos. Sim. Sai do colégio primário com 14, múltiplo de 7. A maioridade chega aos 21. O homem começa a ter uma maturidade após os 35, aos 49, ele começa a ficar mais calmo. É tudo vários ciclos de 7. E o meu ciclo sempre vira. Então, então as coisas foram acontecendo dessa forma. Minha mãe morreu, eu tinha 21. E eu comecei a trabalhar fichado com 14. Com minha mãe fez 21, ela morreu. Minha filha, hoje eu vou fazer 49, agora meu novo ciclo de 7 anos está virando. E a vida vai sendo assim. E aí a gente vai. Eu fui uma coisa que eu sempre converso com as pessoas assim. Muita gente me pergunta, como é que você conseguiu sair da periferia de São Paulo sem ter dinheiro e hoje ser empresário? Eu tenho coleção de carro, tenho coleção de relógio, vivo uma vida tranquila, tenho meus negócios e tal. É porque eu nunca deixei passar uma oportunidade. O cavalo passa arriado na sua vida toda hora. Pula. Se você cair, levanta, outra hora vai passar outra, você pula de cima de novo e vai pra cima. Passa uma pessoa, né? Sem medo. Porque então, você tem que ter medo de fazer mal pra alguém. De ofender uma outra pessoa, de desonrar seu pai, sua mãe, blasfemar contra Deus, que é pecado fulminante. Agora, o resto, que é trabalho, que é digno, cara, porra, tem que fazer. E aí, ele me chamou, eu falei, Curitiba eu não gostei, que eu fiquei lá um tempo, é muito frio e o povo é frio. As pessoas são frias, né? Mas é por causa da cultura, né? Isso tem muito a ver com o sol, né? Lá o sol é de geladeira, né? Exatamente. O sol ilumina, mas não esquenta. Então tem muito a ver com o sol. E, por exemplo, o Nordeste é uma região muito sofrida por conta das nossas políticas aí, que os caras, quanto mais puder escravizar você, melhor, porque você vive... É igual... É muito exemplo do que tem na Bíblia. Você vê lá os caras que saíram lá do Egito, lá, os caras da escravo, aí os caras estavam felizes em ser escravos. Deus estava dando carne, comida de graça, eles estavam sentindo saudade da escravidão. É a mesma coisa, é o povo brasileiro do Nordeste. Só que eles estão sempre felizes comemorando porque eles têm sol, cara. É igual a África. A África... E o povo lá, você vê os caras dançando, claro que todo mundo sofre, mas o sol, ele dá a vitamina D, A vitamina D, exatamente. O inglês é carrancudo pra cacete. Fica sem sol pra você ver. E o curitibano dessa forma. E política, cara, eu tenho pavor de política, então eu tinha a opção de ir pra Brasília, que até financeiramente, porque o Brasil o custo de vida é mais alto, só que a remuneração lá é melhor. O problema, cara, é que eu tenho um asco de político, cara.
Porque a gente teve aí, independente de quem tá no poder ou não, pô, nós estamos. Quantas pessoas passaram e podia fazer o básico, cara, que era só dar infraestrutura pro povo ter. E os caras não dá, e vai mudar e vai continuar a mesma coisa. Assim, Sempre o umbigo deles. Né? É estrutural, né? Acho hoje- que a questão hoje- é cultural e estrutural, né? hoje, por exemplo, a política tá entre Lula e Bolsonaro. Pô, Bolsonaro não quer que o Lula ganhe? Pô, deixa o outro disputar. Por que tem que ser ele? Por que tem que ser o filho dele, cara? Deixa o Zema, deixa o Caiado, deixa o Ratinho Júnior, deixa o Rapaziada do Sul. Mas não, eu quero poder. Vai continuar com o mesmo problema. Eles querem o poder pelo poder, simplesmente. É, mas Só pro teu poder. Mas você Não pode pra ver. ajudar. É simples isso aí, né? Por que o Zema quer ser governador de Minas e quer ser presidente? Ele é bilionário. Poder. Poder. É, mas o poder provém de Deus. Porque daqui a pouco faz assim, ó, dá uma AVC em você, acabou. Acabou. Dá uma AVC em você, você não é mais ninguém. É bem Não simples. tem dinheiro te É, levando é, ao chão. Não, Se você for o acabar governador ganha 10 mil reais, 15 Não, é mil 30, reais 30 por cruzeiro, 30 mil, 30 mil no governador. Ele nem recebe, ele O cara passa. é bilionário. O cara, Não, ele não recebe, não. Calil, quando foi Ele prefeito... abriu mão, né? de Pra salário. que Calil quis ser prefeito de Mas Belo o salário não dá dinheiro, o que dá dinheiro é influência. Com certeza. Não, Meu tio- não, com Sem certeza, dúvida. claro. Aí no trabalho, o que eu fiz? Eu falei, mano, eu não gosto de Brasília porque tem muito político, eu não gosto dessa raça aí. E Curitiba é muito ruim, então eu vim pra BH. Eu já tinha vindo investir Corinthians e Atlético aqui algumas vezes, nós ganhamos do Atlético aqui, com o Atlético é nosso freguês, né? Não, Com todo respeito. Né? E Não, perder perde também. Cara, eu Perder é comecei a normal, tomar raiva do Corinthians foi em 99, viu? Eu tava Aquela 95, final, vou te falar, viu? 95 na semifinal, nós ganhamos, 99, mas não, mas assim, nós disputou 12 mata-mata, 13 mata-mata com o Atlético. Vocês só ganharam uma. Mas é porque é igual o Corinthians vai disputar com a desgraça do Amequinha. Nós não ganhamos uma do Mequinha, velho. O Mequinha é manco, mas ele ganha a gente. Mas é futebol, cara. Igual, eu sou corintiano. Igual, agora eu vou pra Bahia assistir o jogo do Coringão lá, com um amigo meu tá lá e tal. Ele teve um problema de infarto e tal. Aí eu vou visitar ele antes que ele morra. Eu não quero que ele morra, não. Viu, Diogo? Quero que você morra, não. Então nós vamos assistir o jogo. Nós vamos assistir o jogo junto aí do Bahia aí, junto. E aí vai ser agora dia 27, volta aí. A Copa. É o que vai voltar. É que eu vou lá, segundo é. jogo. Aí eu vou lá na Fonte Nova lá assistir. Eu fui agora em Brasília também, Corinthians e Flamengo, lá foi bom, Popó e tal, legal. Porra, legal. Tem que aproveitar da vida, cara. E aí eu vim pra cá pra BH, montei, aí a filial dava 120 mil de prejuízo. Aí eu fiz a filial dobrar de tamanho. E aí nós recebemos o lucro, o patrão falou assim, não, primeiro você tem que pagar o prejuízo da empresa. Aí eu reclamei, peraí, malandro. Uai, mas isso aí não tava no acordo, Mas não, você é um que empresário. é? O empresário não é santo não, é empresário, né? Ele viu, pô, esse cara vai ganhar mais que eu. Exatamente. Mas aí eu aprendi. Aí eu saí da empresa, fui trabalhar nos bancos, aí mexi com cartão no Citibank e tal, eu trabalhava numa empresa e aprendi muito lá. Lá eu aprendi a ter a proatividade e o que é proativo e o que é reativo no nosso trabalho. Proativo é aquele que você vai detectar um problema futuro e você já tenta resolver ele no começo. Antes de virar o problema. Isso é proatividade, você está sendo proativo. Antes de acontecer o problema, você já está tentando resolver ele para ele ser minimizado. Isso em qualquer segmento de trabalho, se você vai ter um problema lá na frente, você tem que entender que você pode minimizar ele agora. Mas vou esperar chegar o problema. Se esperar chegar o problema, ele pode ser de um tamanho que você não consiga suportar. A contabilidade, a área tributária que é que eu trabalho, realmente a gente tem que trabalhar de muitas formas proativamente. Se você é reativo, meu filho, aí o tamanho da bucha já tá gigante. Né? Eu vou falar da área tributária que eu tô magoado. Eu comprei um relógio lá, eu compro um relógio nos Estados Unidos, eu gosto. Tem um site de leilão de relógio lá, chama, não vou fazer comercial não. Pode? É Gazille. Você se cadastra lá no site Gazille, é um site americano, é na Califórnia. Você se cadastra lá, você vai ter que fazer a comprovação que você pode comprar deles. Você tem que ter um cartão que tem limite de comprar. E lá você compra Rolex, Hublot, Chopin, relógio de grife, de alta grife e metade do preço. Aí eu comprei 4 lá nos Estados Unidos e mandei entregar em Nova York. Eu comprei um agora, comprei um Brighton, bonito pra caramba, bem raro e tal. Aí eu comprei, eu paguei $3 mil, achei que tava fazendo um excelente negócio. Barato, o relógio custava até mais. Aí eu mandei vir entregar no Brasil. $2 mil de imposto pra pagar hoje. 12 pau. Paguei 12 pau de imposto. Que o relógio. 12 pau ainda pode ser que eu não vá receber. Eles podem auditar o relógio, eles não querem me entregar com nota, com certificado, porque lá a vantagem é porque lá o relógio não é roubado. Você vai comprar aqui no Brasil, os caras falsificam nota, falsificam caixa, falsificam cartão, falsificam tudo. E aí não, lá você compra, lá passa para um perito, e os Estados Unidos é o seguinte, se você der mancada, aí você paga um preço altíssimo, porque lá o crime civil... Porque a diferença do nosso jurídico aqui é o seguinte, né, agora como advogado, o crime civil aqui no Brasil, ele só dá indenização. E se você não vai pagar, você enrola, tem muita gente que ganha, mas não leva. Mas nos Estados Unidos o crime civil também dá cadeia. Então por isso que as pessoas só respeitam o que temem. O problema do cristão é diferente do muçulmano. Por que o cristão é diferente do muçulmano? Qual que é o seu freio, os nossos freios? É o cristianismo. É que a gente acredita que se a gente matar alguém, se a gente roubar alguém, se a gente fizer algum mal, a gente não vai pro céu. Mas tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que não tá nem aí pra essa porra. Então ele faz aquilo que pode e que não pode, independente do resultado disso. O nosso freio é porque nós somos cristãos. E nós fica vendo os caras roubar,
Vai ver o cara tem um contrato de 143 milhões e ele julgar o contrato dele. Isso em qualquer país do mundo é absurdo. Mas o povo bate palma. Nós estamos falando de isso que a gente sabe, né? 100 e poucos milhões. O que apareceu até agora. Quantas escolas, quantas farmácias quantas farmácias populares, quantas escolas, quantos hospitais, quantos leitos que as pessoas estão morrendo aí precisando de uma cirurgia ou de uma prótese e tá aí com o joelho precisando de uma prótese, a perna, quantos não poderia ser? E mais, quantos laboratórios para criar esse tipo de material de prótese para diminuir o sofrimento do humano? Mas, cara, e como é que você vai? É aquilo que você fala, então o que eu decidi na minha vida? Eu vou lutar, aqueles que são próximos de mim. Eu prego Jesus Cristo, então eu pratico o que Jesus Cristo pratica. O que for até mim e eu puder ajudar, eu vou ajudar, nem que seja com um bom conselho. E aqueles que não forem até mim, eu não posso ir atrás deles, porque eu não dou conta disso também. Mas voltando no trabalho. Isso. E aí eu vim, montei a filial, e em 2012 teve um problema da Americanas, a empresa passou por problema financeiro, aí fechou a filial. Eu fui advogar, eu era advogado, fui advogado. Você fez direito? Eu fiz direito em não, eu terminei aqui em BH. Comecei em São Paulo, aí eu vim pra cá trabalhar, em 2009 ele me chamou e falou assim, ô Rogério, eu tô com a filial lá, muito problema, dava lucro na sua mão, mas você saiu, agora tá ruim, eu te dou a filial, te pago 25 mil por mês, e do terceiro mês em diante é problema seu. Aí eu peguei, faturava 300, eu deixei faturando 300 mil. Aí fechou, porque ele faliu em São Paulo, e eu tinha que manter lá, e o custo era muito alto. E acabou que a empresa ficou ruim e tal, das pernas e tal, aí eu peguei e montei o meu negocinho, e aí eu montei a minha transportadora, com todo o conhecimento que eu tive deles. Eu advoguei por um período. Mas você advogou antes que eu te conheci, você estava advogando pra caramba. Tava advogando, né? Porque eu fiquei um período sem trabalhar com transporte, fui advogar. Qual a área do direito? Eu trabalhei na área criminal. Eu sou criminalista, eu trabalhei para um pessoalzinho bem... Mas eu queria só um pequeno intervalo seguinte, que não é um intervalo. Eu quero ver sobre essa parte criminal, que tem umas coisas até interessantes que o Rogério... Igual, a gente tá falando sobre superação, né? Sim. O cara veio lá da Sim. periferia, pobre... Cara, a história do Rogério é a história para uns 3 programas aqui, meu amigo. Sinto muito, mas é eu metade, eu não falei nem metade ainda. E aí nós vamos agora falar sobre essa parte que você advogou, umas coisas mais interessantes. Só que para continuar essa conversa, cara, nós temos que ter um café. Tem que molhar a palavra, né? O café vem da vendinha? O café vem de onde, gente? Da vendinha. É o melhor café que nós tomamos nos últimos tempos. É vendido o quê? Qual que é a nota do café, Vitor? 87 pontos, um Icatu amarelo. Ponto amarelo. Que é isso? É melhor que o rapaz? colombiano e mexicano, então, hein? Com Lá de Santo certeza. Antônio do E Amparo. outra, hoje tem novidade. Prensado na prensa francesa aqui na hora. Na hora, olha o cheiro, ó. O dia da França era ontem, pô. O dia da França foi ontem, né, cara? Ontem eu tava de agasalho da França, aí o pessoal reclamando comigo, falou, Mingão, o agasalho é bonito, não é porque eu torço pra França, não. Eu só não torço pro futebol do Brasil. Pessoal, Eu não torço pro Brasil, Não. Não sabe por quê? As pessoas têm esse problema também, nós brasileiros nós temos um problema. O europeu, tudo é melhor que o nosso. Não é. O futebol brasileiro era campeão quando a gente jogava o nosso futebol moleque. Todo mundo nós brincava na rua, provavelmente quem tem mais de 40 anos. Os caras quiseram. Era a rua de baixo contra a rua de cima. Hoje não tem campo na rua, a mãe já não deixa mais o filho jogar uma bola, dar uma canelada, arrancar a tampa do dedo. Aí não aprende mais. Aí o futebol nosso, ele quer ser futebol europeu. Ele quer copiar, né? E como é que eu vou disputar com os caras que tem o futebol deles? Tem que disputar com o meu. Exato. Quando eu vou disputar com o deles, eu perco. A mesma coisa acontece com o luta. O brasileiro era o melhor lutador. Aí começou a entrar no negócio de wrestling americano, aí não vão ganhar deles nunca, porque é a cultura dos caras. A gente ganhava porque nossa. Jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro. Aí entrou pra fazer o Muay Thai, o wrestling, cara, não ganha mais. O Gracie ganhava de todo mundo, Bi. Você tá doido? Só não do Sakuraba, né? É. O Sakuraba só não o ganhou do Sakuraba, Rickson. é mesmo. O Sakuraba só não ganhou do Rickson, mas ganhou de todo mundo. É. Mas é que o japonês é kamikaze, né? O cara toma um chute na cara e levanta. Se o cara dá um vento na minha cara, eu já não levanto mais. Ó, eu conheci o Vamos tomar esse Soélio gole. com Aqui é o 90 seguinte, e ó. tantos anos. Tem açúcar aí? Conheci ele jogando futebol. Ô, Vitor, hoje eu não vou falar sobre a vendinha. Hoje é você que vai falar. O que tem na vendinha? Ó, hoje você trouxe aqui, ó. Tem coisa Ó, nova, tem? Tem Muito bacana. novidade da vendinha, ó. Biscoitinho Esse biscoito aqui. Bom, de hein? laranja com ninho Bom, hein? e o de parmesão. Muito gostoso, viu? Biscoito salgado de parmesão. Muito né? bom, viu? E tem lá na vendinha. Aí, ó. O que mais tem na vendinha, Vitor? O café de Santo Antônio do Amparo, o café da vendinha, 87 pontos, um Icatu amarelo, Queijos. queijo canastra, queijos cozidos do norte de Minas. Temos E os vinhos? mussarela de esmeralda, Os temos vinhos. vinhos é o único produto que nós não temos exclusividade. Temos vinho do Entendi. mundo inteiro. Só que lá também tem um espaço para você sentar, tomar um café, uma cafeteria legal, um negócio bacana. Tem. Temos a cafeteria e temos o ateliê da vendinha, que é a cozinha escola, Muito bacana. que você pode aprender muitas coisas lá. A partir de agosto agora estamos com cursos para crianças e adolescentes e são cursos contínuos. Mesmo que você
faz uma vez por semana futebol, vôlei, você vai fazer a aula de cozinha. Beleza. Uma vez por semana. Bacana. E aqui, ó, Rogério, ó, prensado na hora. Novidade isso aí. Muito bom. Não, precisa te servir, por favor. Eu O que você vai fazer? Para quem gosta do café adoçado, pega o docinho ali e joga no meio. pega o docinho, ele não come, Ah, é. Você tem que pôr o doce na boca. põe o doce na boca. É porque eu tenho um paladar infantil, né? Então, põe É, o doce né? na Eu boca. fui comer uma vez em Curitiba, num restaurante à la carte, aí eu pedi a comida, arroz, feijão e batata frita e carne. Aí o cara falou, isso é comida de criança, não vou te servir não. Aí, como você vai me servir? Tô com fome? Eu falei, quero, não vou te pô, servir, aí isso eu não é. quero, Aí ele aí falou, eu- não, isso é comida de criança, eu não vou te servir não. Ele tava numa reunião com um cliente. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu falar pra você, eu tô com fome, eu preciso comer, eu não como essas coisas aqui. Tá? Aham. Essas coisas não pra mim não, velho. Eu sou nascido na periferia de São Paulo, eu como arroz e feijão. Se me misturar, mais gostoso ainda. Pega um biscoitinho. Pega um doce, desses, põe na Aí boca. eu falei pro cara assim, ó, sabe como é que eu consegui comer? Como é que eu falei pra assim, qual que é o seu prato mais caro? Ele falou, como assim? É isso aqui. Eu falei, então, você vai cobrar, mas vai me dar o arroz e O feijão. arroz, Eu vou feijão comer o que eu quero, não é o com- que você quer, não. isso, é, ué. Aí você pagou Não, o gerente não deixou. Não deixou. O gerente deixou eu pagar, mas foi assim que ele fez, senão ele não me dava não, porque ele tava achando que eu queria economizar. Entendi. Eu queria comer o que eu queria, pô, você não É. comeu o que você quer? É, exatamente. Ó, O doce na boca, o biscoito na Põe o boca. biscoito na boca. Esse. Come isso. Come, toma um café. Faltou a rapadura, hein? ficou bom. A barulhinha. Eu vou falar pra você, pior, eu treino, eu não consigo ganhar músculo, só fica a minha barriguinha de chope aqui, porque eu não bebo. Nunca bebi na minha vida. Uma outra coisa. De criança eu aprendi que eu não quero nada que entorpeça a minha mente. É a mentalidade que eu trago desde quando eu nasci. Eu não bebo, eu nunca bebi, eu nunca usei droga. E aí, porque minha mente tem que estar sã pra me tomar as decisões corretas. Olha, Certo. sensacional. Isso eu Isso, nasci hein? assim, cara. E uma vez meu amigo brincando comigo, ele falou assim: toma uma cervejinha aí, pô. Eu já pus a cerveja na boca. Mas horroroso, aquele gosto é horroroso. Aí ele falou assim: não, mas depois você acostuma. Eu falei, amigão, deixa eu falar pra você, se eu tiver que acostumar com alguma coisa ruim, é porque não presta. A gente não se acostuma com coisa ruim, não. A gente se acostuma com coisa boa. Cara, curioso isso. Viu? É ruim? Por que eu vou ficar tomando? Ó. Ah, mas é que depois fica bom. Depois tem que ser bom na hora. Olha, Tem que esperar ficar bom hein? vou confidenciar uma coisa que eu passei por isso. A minha decisão de não beber, não fazer mais nada do que você acabou de falar, foi exatamente isso. Porque as suas atitudes, você tem que bancar elas depois. Não importa, ninguém quer saber como você tá e como você fez. Mas todo mundo sabe o que você fez, como você fez e por que você fez. Com certeza. Então, se não tiver o porquê, ninguém pode falar mais nada. Eu penso assim também. Eu acho horroroso você ter que justificar. Cara, Exato. mas porque eu tava bêbado, porque eu tava usando droga. Amigão, isso são escolhas. Exatamente. Eu não precisei usar droga. Eu nasci na periferia de São Paulo, todo mundo usa droga lá. Maconha, cocaína, crack. Pô, isso eu vi muito. O cara dirigindo louco. Mas eu não. Eu sou da Gaviões, sou sócio da Gaviões. Eu viajei muita caravana do Corinthians pra ver jogo. Todo mundo usa droga no ônibus, menos eu ia no ônibus das veinhas. Que lá na Gaviões são vários ônibus, o 2 é sempre dos idosos, da senhorinha, que vai muita mulher, muita Sim. senhora. Eu ia lá, não bebo. Eu ia lá com a direção, não bebo, não uso drogas, o cara pode fazer o que quiser. Eu não. Eu não sou obrigado a fazer o que os outros fazem. Eu quero que é benefício pra mim e pra minha família e pros meus amigos. Tem coisa mais gratificante de que você ser referência pra alguém, você só melhorar a vida de alguém. Porque o que eu vou deixar no futuro, que eu fiz a pergunta pra vocês, que poucas pessoas sabem o nome do seu próprio bisavô, mas o legado que ele deixou pra muitas pessoas, esses que têm deixado o legado, esses são lembrados. É isso, legado. Legado, pô. A gente vai falar e aí outras coisas que cabem na nossa mente aí. Poucas pessoas sabem que o maior imperador de todos os tempos, que é Alexandre o Grande, é homossexual. Sim. E o povo fica pegando no pé, cara. O cara que era o mais poderoso do mundo era homossexual. E o povo. E aí? Mudou o quê? É. Jesus Cristo veio aqui e condenou alguém? Cara, eu sou hétero. Não. Mas se o cara quiser ser, pô, pra mim não tá diferença nenhuma. Eu trabalhava na Canon. Exatamente. Eu trabalhava na Canon, eu coloquei um rapaz lá, que ele era homossexual, assumido, pintava o cabelo de rosa e tal. E o povo é um ambiente de carro, moto, caminhão. Então o pessoal fica cheio de preconceito, né? Aí, pô, você põe esse cara aí e tal. Eu falei assim, pô, aprende, porque na época era Excel, né? Aprende do Excel do cara é perfeito. Eu só tenho que conferir o resultado, velho. A forma do cara é perfeita, ele faz o trabalho dele. A vida pessoal dele pouco me importa. Ele, como profissional, é excelente. A opção sexual dele, pum. Da Então, porta pra dentro, ele agindo profissionalmente, acabou. o segundo maior imperador que existiu na face da Terra, Osman I. Cara, ele e o Saladin. Os caras é sanguinário. O outro também era, mas pô, ele tinha um propósito. Então cada um com a sua vida. A pessoa fica com essa preocupação de cuidar da vida do outro e sem olhar pro próprio espelho. Porque eu falo pra todo mundo que eu educo muita gente. Eu não gosto de ficar contando vitória. Porque eu sempre pego um garoto que teve a minha idade, que tive a oportunidade, e falo, ó, velho, faz assim que é melhor você fazer assim. Segue de exemplo aquele que deu certo, não segue de exemplo quem deu errado, né? E aí as pessoas tendem a seguir exemplo que deu errado. Um dia um menino chega lá e perguntei, o que você quer ser? Ele, não, eu vou ser MC.
Eu falei, fala pra mim um MC que é bilionário, sem estar envolvido com coisa errada. Nenhum. Cara, nós somos uma porção igual jogador de futebol, a porção que ganha dinheiro é bem pequenininha. Então tem que ter uma profissão, correr atrás e olha, todo aquele que crê em Deus, que faz o certo, prospera. A gente sofre por consequência das nossas escolhas ou das escolhas do nosso pai, muito das escolhas dos nossos pais. Mas se você ficar, meu pai era ruim, minha mãe era ruim, e eu mudar o meu, porque quando eu nasci sozinho, ou com meu irmão gêmeo, quem tem irmão gêmeo. Mas quem vai morrer, raramente vai morrer levando alguém no caixão. Eu nunca vi enterrar dois no caixão. É você e você. É você e você. Acorda de manhã, olha pro espelho e fala assim, esse cara aí que vai resolver o meu problema. É o cara que está olhando no espelho vai resolver o meu problema. Aí as mudanças são conforme você vai fazendo. O que eu falei, a oportunidade aparece. É o vereador de filial. Aí comecei a advogar. A advocacia, ela é uma coisa assim. O médico cuida da vida, né? Sim. E o advogado cuida do bem da vida. Porque não adianta você ter uma vida e você tá preso. Porque não tem liberdade, não tem nada. Exatamente. É porque os pilares da nossa vida são saúde e liberdade, né? Eu acho que é saúde e liberdade e tem outros pilares, mas o principal é saúde e liberdade. Porque quem tem saúde e liberdade pode fazer o que quiser. Agora, o cara que tem dinheiro, mas não tem liberdade, tá morto. Pediu uma cola. Bilionário, milionário, porque ele é chefe da organização criminosa, Fernando de Meira-Mais, todos esses aí. Vai tá preso. O cara vive numa cela pequena, qual o prazer que ele tem? Não tem prazer nenhum. Eu acho que nem sexo consegue fazer, porque não sei se tem visite aí na Casa Federal, nem, né? Acho que não tem. Acho que não tem, não. Não tem, então se você for ver, o cara não tem nada. Não tem família, não pode visitar quando quer. Ele tem dinheiro pra lá, mas dinheiro não resolve nada. E aí pode ter até saúde, mas não tem liberdade. E a liberdade sem saúde não vale nada. E a saúde sem liberdade também não vale nada. Então o ser humano tem que ter uma saúde boa, cuidar da saúde principalmente. Quem tem que fazer uma atividade física, tem que cuidar de si próprio para poder cuidar das outras pessoas, né? Porque senão você vai ter o mesmo problema que eu tenho, que eu faço terapia e tal, porque assim como tem as vitórias, também tem as derrotas. E a gente sofre com coisas que não deveria sofrer, mas sofre. E aí a gente tem que tratar também. Eu tinha preconceito, cara, vou caçar psiquiatra, vou caçar psicólogo, sou doido. Coisa de doido, é. Não, mas depois eu fui lá, cara, o cara fez eu regredir, fez eu chorar várias vezes, e falando do meu pai e tal, ele fez eu regredir no passado, eu fazendo busca. Pô, velho, eu falei, porra, eu tinha mágoa do meu pai, depois eu fiquei Aí você viu que tudo tem explicação lá atrás. Cara, minha mãe ficou doente, ficou no hospital. E eu nunca gostei de ficar na casa de parente, porque eu não gosto de incomodar ninguém. E parente é igual, na minha opinião, parente é igual dente. Quanto mais espalhado, menos sujeira. É a minha opinião. O que tá errado é essa opinião minha. Eu não gosto. Parente, quanto mais distante, melhor. Vem te visitar, fica 2 dias ali, valeu, pai. Porque se ficar junto, dá problema. Dá problema. Parente é igual dente. Pensa igual. Parente é igual dente. Aí, as coisas vão mudando, e eu, porra, fui cuidando da minha... Eu falei, esse negócio não tá bom. E, cara... Aí eu já até perdi o foco, porque eu falo, caralho, eu acabei de falar, nós tava falando. Do psiquiatra. Aí o psiquiatra pegou e me regrediu, fui lá pra trás. Eu lembrei que minha mãe ficou no hospital um período com meu irmão, ela caiu da escada quando ela tava grávida, e eu ficava com meu pai quando eu ia ficar na casa das minhas tias. E aí meu pai fazia mingau pra mim, cara, eu ainda reclamava, falava que o mingau era ruim. Falei, pô, pai, esse mingau do senhor é ruim. Eu fiquei lembrando disso aí, que eu não lembrava mais, cara. Eu lembrava mais de eu assistindo aquele filme Buck Spencer, que o gordão tapa na cara dos outros, os caras usam revólver e ele bate com o tapa. Ele na mão. Ele ganha no tapa, né, dos caras armados. E meu pai ria aquilo lá, minha mãe viajava, minha mãe deixava o chupão leite condensado, porque era açúcar, não sei o quê, cheio de saúde. Minha mãe só comia arroz, feijão, banana, abacate, mamão, fruta com comida, não comia carne. No máximo comia um frango. Morreu com 50 anos. Meu pai pegava o torcinho de porco lá assim, sai na gordura e põe na boca. Morreu com 83. Então, é que eu falo, elefante come só mato e é gordo. O leão come só carne e é magro. Então isso aí essas coisas, mas tá errado, nós não somos esses caras, né? Aí eu falei, caralho, meu pai era mó gente fina comigo, velho. Só que eu só lembrava da parte que ele me cobrava, não lembrava do amor. Aí, pô, foi a regressão na terapia que eu fiz que fez eu pensar melhor. Falei, pô, eu fui ingrato com ele, malandro. Porra, eu fui ingrato com ele. Depois eu falei, quer saber, vou falar mais mal do meu pai, não. Vou falar só bem dele, porque eu tô errado. E aí você vê como é que as coisas, mas você tem que se corrigir, vai se auto-corrigindo. Se não tivesse alguém pra te ajudar, você não tinha visto. Você é doido. Não em tudo, cara, porque, tipo assim, por mais que a gente vença, a gente às vezes tem que dar uma volta muito maior pra chegar num caminho que se alguém te ajudasse era muito mais curto aquele caminho. Direto, né, velho? É igual contratar pessoas, né, cara? Tem que contratar pessoas, não é que querem emprego, contratar quem quer trabalho. Tem gente que é só emprego e cumprir a horinha dele lá. Ganhar o dinheiro e tal. Eu tenho uns 40 funcionários direto, mas um montão indireto na transportadora. Tem gente lá que entra às 8h10, porque tem 10 minutos de tolerância. 17h59, ele já tá pronto pra ir embora. Doido pra ir embora. O pau tá quebrando na operação, tá precisando descarregar caminhão ainda. Eles na frente do ponto, mochilinha de ponta assim, mochilinha nas costas, aperta a bundinha assim e sai andando. Eu fico olhando aqui e falo, porra, olha os caras, mano.
E os outros se matando, o cara não tem espírito de equipe. Quando a empresa aí passa por Mas isso falta muito e eu vejo isso muito nessas gerações mais novas, né, velho? Sabe quem é a culpa, né? Não posso falar não, mas sabe quem é a culpa. Pois é, mas vamos deixar quieto, né? A gente sabe. Nós sabemos. A gente sabe. Nós sabemos. Não é nem de político, não. O pior é que a gente sabe. Nós sabemos. Os pais, né, velho? Sensacional. Porque A olha gente só, é. meu pai me estrangulava. É. Meu pai só nunca me bateu. Na mão ele nunca bateu, não. Eu preferia que ele batesse. Com as palavras que ele falou pra mim, eu preferia apanhar. Mas ele nunca me bateu. Mas a minha mãe nunca interferiu. Minha mãe não falava nada na hora. Depois, à noite, no quarto, ela ia lá. Ela falava só assim pra mim. Calma aí, malandro. Calma aí. Calma aí, filho. Que depois eu resolvo lá no quarto. Aí, teve uma época que eu namorava uma moça. E aí eu queria levar ela pra casa, porque eu gastava todo o meu dinheiro, né? 18 pra 19 e tal. Hotel de motorista, né? Aí eu levava pra lá e pra cá, minha mãe. Aí minha mãe falou pro meu pai assim: ó, Rogério não dorme mais um dia em casa, eu sinto muita falta dele. Eu preciso que ele venha pra casa. Aí meu pai falou assim: mas como? Então eu vou deixar o quarto dele ali, vou pôr uma cama de casal pra ele dormir lá com a moça. Aí. Não. Aí minha mãe falou: por que não? Porque daqui a pouco a Rosana faz a mesma coisa, minha irmã é mais velha. Aí eu vou ter que deixar. Não tá certo. E ele tem razão. Sim. Aí eu falei: beleza. Aí minha mãe falou assim: eu não quero saber quem tem razão, não. Vou fazer e pronto. Minha mãe comprou boi. Aí, mas se fosse eu ia arrumar nada. Mas assim, mãe é sempre protegendo. Então, mãe que protege muito o filho, ela acaba prejudicando. Tem que deixar o pau quebrar. Porque se só- Tem que deixar. É um ditado muito simples que eu sempre dou de referência. Qual a unha que cresce mais, da mão ou do pé? Da mão. Por quê? Tá mais aparente, recebe mais sol. Não, porque você bate ela o tempo todo quando você vai movimentar. Você movimenta aqui, ó. Você vai pegar O o copo, você atrito. bate o atrito. Você estimula com atrito, com desafio. Tudo aquilo que sofre o atrito costuma. É ação e reação, desenvolver. Ação e reação. Ação A unha e do reação. pé é protegida, com a meinha, com a sapatinho e tal, nunca vai Você machucar. corta uma vez por mês só. A mão da unha você apanha mais, quanto mais ela apanha, mais ela cresce. E assim é o ser humano. Quanto mais você apanha, mais cresce. E assim é o ser humano. E aí, falando do direito, que a gente estava falando nesse bloco aqui do direito, cara, eu comecei a advogar porque eu tive um parente que teve problema na justiça e tal, e eu fiz direito para ajudar ele. Ajudá-lo. E aí eu, cara, acabei me encontrando no direito. Olha. Aí ele era envolvido com o pessoal lá, e aí depois eu para ajudar eles lá, cuidar das células que ele tinha um setor, né? Porque a empresa que ele trabalhava lá é uma empresa, né? Mas é uma empresa. É organizado. Tanto é que tem nome de organizado. É super organizado. As pessoas. Com certeza. Então, essa questão de narcoterrorismo, que até o Trump tá falando aí, isso aí é política. O É Trump não vai político, vir aqui encher o saco de ninguém. É que o Trump entrou nessa onda aí porque ele quer tomar o que a gente tem, como que tomou na Venezuela, Exatamente. mas Tá isso aí... de É o que ele tá fazendo pra todo canto. mas ele é estrategista, estrategista, só que ele só vai ficar mais 2 anos, né? Depois ele não vai ficar mais. Quem vai ficar, provavelmente, deve ser o Marco Rubio aí, porque ele não pode mais se reeleger. Ele é inelegível na próxima eleição. Já passou o período que ele podia se eleger, ele não vai mais. Mas a questão é uma empresa. E aí eu ajudava lá, eu comecei, soltava os meninos aqui, soltava outros meninos ali, e aí fui me especializando, Deus foi me ajudando, eu fui ganhando um dinheirinho, né? E o crime paga bem. É bem remunerado. É bem remunerado se você trabalha direito. Claro. E o direito, cara, eu até falo aqui, quem quiser advogado, quiser questionar, é o seguinte: advogado de sucesso é aquele que resolve conflito, que resolve problema. Eu tenho um pós em direito tributário, direito penal, 2, direito de família, que eu gosto, direito de família é bom, porque eu gosto de tudo que tem conflito. E direito do trabalho também, pô, vou bem. Mas tudo que tem conflito é melhor. Mas eu também fiz uma especialização em mediação em conflito. Porque quando você tem um problema, não adianta você ficar insistindo com o problema. Eu tive um cliente em São Paulo, que ele era PCC até, mas eu não sabia. Eu comprei um caminhão dele pro meu irmão. E deu problema, defeito no caminhão, e ele ficou brabo pelo telefone e foi grosseiríssimo comigo. Eu falei: velho, vendi o caminhão pra você, meu irmão deu meus cheques, só que ele não vai conseguir pagar. Dá pra você segurar uns dias? Porque eu tinha um dinheiro, mas eu não queria pagar, porque se eu pago, meu irmão não paga. E aí eu saí no prejuízo. Eu queria forçar o meu irmão a ter responsabilidade e ganhar o dinheiro dele. Claro, sim. O cara só faltou me bater pelo telefone. Bandido poderoso, eu não sabia, lá no bairro Aliança, em Osasco. Aí eu fui lá falar com o cara, falei: mas eu sou mais homem que eu, passei mais homem que eu, ele tem que ter coisas que eu não tenho. Aí eu fui lá na favela. Cheguei lá, eu já tinha autorização do pessoal que eu ia trabalhar pra eles. E aí cheguei lá, quis falar com ele, eu tinha um Audi na época, um A3 novo. Aí eu falei: eu queria falar com fulano. E aí ele chamou o cara grandão. Aí eu falei: quem é você? Eu falei: não, você falou pelo telefone, você foi muito bruto, mas eu gosto de tratar olho no olho. Ele era um alemãozão grandão, cara. Falei: se sair na mão, vou ter que pegar no joelho. Jiu-jitsu. Que é muito grande. Os caras tudo armados vão pegar na mão. Eu tô metido até de madrugada. Aí ele falou assim: não, velho, você me desculpa, não é com você, porque eu tô com um problema lá na Bahia. Construí um prédio e trincou a casa da direita, da esquerda e do fundo, a frente é a rua.
Eu falei assim, e eu não consigo resolver, porque os advogados aqui de São Paulo não conseguem resolver o problema, e lá na Bahia meu advogado também não me dá solução. Eu falei assim, dá o número do processo aí. Ele falou, como assim? Eu falei, eu sou advogado, ele não sabia qual Você advogado. estudou processo? Aí eu abri o processo e estava em segredo de justiça. Aí eu liguei lá no tribunal, lá no fórum, que era lá em Juazeiro, eu liguei lá e falei, senhor amigo, tudo bem da secretaria? Eu quero acessar esse processo, está bloqueado. Ele falou, não, você tem que assinar aqui. Eu falei, não senhor, eu tenho fé pública, eu vou mandar um e-mail aí para você na sua vara, você vai abrir o e-mail, vai confirmar que sou eu por vídeo e vai abrir o processo para mim. Aí o cara, porque isso aí tá na lei. Aí o cara pegou e falou, beleza. Aí mandei, abriu o processo, falei, tá aí, ó, seu processo. Eu, como é que você conseguiu abrir? Falei, fiz uma ligação, resolvi o seu problema. Aí eu li o processo, foi lido pra mim, eu li o processo, ele realmente trincou a casa dos vizinhos. E aí ele pegou, o advogado, a juíza embargou a obra, mandou, deu uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória é uma decisão antes do mérito, tá? Isso, sim. É uma decisão que o juiz dá com o entendimento que ele tem que tá dando algum perigo, algum risco a alguém. É. Aí, beleza, o recurso cabível é um agravo, o cara gravou. Só que o cara grava uma decisão que não tem como ser agravada porque realmente causou a lesão. O primeiro passo é acabar com a lesão. Sim. Aí eu peguei e falei, ó, tá errado isso aqui, porque o cara vai ficar, já gravou, depois entrou com, aí negaram o agravo, aí o tribunal negou o agravo, ele entrou com embargo de declaração, só perdendo tempo. Só pra perder tempo. E a obra parada, ele perdendo dinheiro. Sim, sim. Aí eu peguei e falei, faz o seguinte, cara, liga lá pro perito pede pro seu advogado lá da Bahia, ligar pro perito da juíza, o perito oficial da juíza, e pede pra ela fazer uma avaliação. Pronto. Quanto vale cada imóvel que você dano, que você fez o dano, porque realmente você fez o dano. Aí fez a avaliação, ele pagou 150 mil nos dois, e o da esquerda, a mulher não quis, era uma mulher evangélica e tal, e a mulher é braba. Falou que não queria, que ela queria o dinheiro, queria indenização. Ela pediu $500 mil de danos morais, mais a casa, isso aqui dá quase $1 milhão. Aí ele pagou 150 mil em cada lote daquele, 125 em um, 150 no outro, fez um galpão, alugou pra academia, fez outro galpão, alugou pra igreja. Já tá no lucro. Resolveu o problema dele. É. E na mulher, eu fui na juíza, a juíza não conseguia dar sentença, aí eu fui na juíza e falei pra ela assim, excelência, a juíza estava lotada de atraso, eu falei, excelência, a senhora sabe o que é um protesto? E a gente chama de lide, né? Ela sabe o que é uma lide? Ela falou, claro, doutor, você tá maluco? Eu falei, então, a lide é um processo resistido. Alguém quer um direito e aquela pessoa não tem o direito, o outro acha que você não tem o direito, então tem que discutir quem realmente tem o direito. Sim. No caso, a gente não está discutindo aqui que ele não trincou a casa. Eu concordo que o meu cliente concorda, se não há contrato, não há nada contra, só tem que determinar a reforma. Sim. Ela falou assim, eu vou sair de férias e vou dar a sentença daqui um mês. Eu falei, mas não é um mês é uma prova, eu tô falando que quero fazer. O dano moral você discute. Porque o dano moral ele não é presumido, você tem que provar. Exatamente. Outra discussão. É outra discussão, mas o material eu tô disposto a fazer. Sim. Aí ela deu aquela enrolada, e aí eu peguei no desembargador Dionísio, que é o presidente lá da Bahia. Aí ele mandou o juiz, aí o juiz substituto pegou e deu a sentença. Resultado, ele gastou 27 mil. Vai pra você ver. Mas o que eu falei, aí ele me pagou quase 10 anos pra mim ficar cuidando das coisas dele sem eu precisar fazer nada. Aí depois eu liguei pra ele e falei, Renato, não precisa mais. Em 2023, eu falei, não precisa me pagar, porque eu não tô fazendo nada. Não é justo eu ficar recebendo sem ter feito nada. Aí, não, obrigado, Rogério, quando eu precisar eu te ligo e tal. E assim, e no direito, por exemplo, direito penal. Às vezes o cara vai preso, ele tem que entender que ele cometeu um crime. O advogado, ele é fruto do meio, que decidiu o juiz e as provas. Muitas das vezes a polícia vai forjar, já peguei casos em Osasco, por exemplo, esse cara me indicou um cliente dele. O policial falou que sentiu o cheiro de maconha a 3 km de distância, apagada. E quem foi a testemunha foi um transeunte, que viu, aí eu falei, anônimo, isso é proibido. Na audiência lá de instrução, a juíza absolveu na hora, o promotor ficou sem graça. Eu falei, excelência, se eu tiver com maconha no bolso aqui, você só consegue sentir o cheiro? Ela falou, tá, doutor? Eu falei, não, só tô perguntando, porque só não sabe. Mesma coisa ele, como é que ele sabia? E acaba que as pessoas usam técnicas, a técnica tem que ser resolvido, o problema tem que ser resolvido, seja ele qual for, na engenharia, no direito, na mecânica. Você tem que atuar para resolver problema. Sim. E quando você resolve o problema, as coisas mudam. Sim. Assim acontece na vida pessoal, na vida profissional. Tá com problema com a esposa? Cara, chama ela pra conversar. Amor, tá errado isso aqui. O diálogo é sempre o melhor caminho, né, Rogério? Sempre. Norton, o Rogério, ele tem uma história de vida sensacional. Eu acho que ele merece mais um episódio do podcast, porque é muita história. Ainda cara. tem muita coisa O aí. É difícil é o muita Rogério ter tempo pra isso. Esse que é o problema. Se o né? Rogério se comprometer e vir a gente falar sobre mais essa parte do direito que claro. ele jogou, e chegar, a gente também E falar finalizar pouco a segunda parte A segunda até parte? hoje, que é Pode o ser, que Rogério? Claro, pô, a vamos gente marcar aí. consegue- A gente consegue fazer? Posso fazer uma sugestão? Por favor. Claro. Você Se o que pessoal manda. quiser colocar na caixinha não sei se posso, na caixinha de vocês aí, alguma pergunta sobre direito aí, a gente responde. Aí, Com o maior ó. prazer dar uma orientação aí. Eu não posso entrar no mérito do processo, Certo. porque sempre tem um profissional que está atuando nisso, né?
Mas eu posso dar orientação qual é De forma qual é o genérica, melhor né? caminho, não é genérico, não. É Isso. qual o caminho que ele deve seguir. Isso. Muitas das vezes as pessoas não sabem o direito que têm. Justamente, ô, Alexandre, ótima ideia sua, Rogério, a sugestão já foi acatada, excelente. Então é o seguinte, nós vamos fazer o segundo programa, porque não tem jeito, gente. Quando Tempo. é muita informação, É. a gente tem que ouvir. Olha, quando o papo é bom, rende mais, Nossa, meu amigo. maravilha. E é claro, a gente não pode expandir muito também, né, para ficar um vídeo agradável para vocês que estão assistindo ou que estão escutando, porque qual que é o nosso interesse maior? É mostrar para vocês, incentivá-los que vocês podem se superar, vocês podem ter superação, nós podemos chegar onde nós quisermos. É só a gente correr mesmo atrás desse objetivo e colocar o negócio para tocar. Então tá combinado então, Tá galera? fechado. Agora, se você quiser que eu resuma aí onde eu cheguei e onde eu quero chegar? Sim, por favor. Bom, eu acho que eu não Faça, cheguei a gente. lugar nenhum, porque Ainda eu não? sou empresário. Eu deixei de ser um garoto que não tinha dinheiro, mas que tinha muito amor pela família. Sim. E o trabalho me ajudou a conquistar algumas coisas. Eu tenho uma empresa que fatura em média 30 milhões ou mais por ano. Eu acho que é pequeno, todo mundo fala que é imenso, mas eu acho que é pequeno. Eu tenho minha remuneração como de advogado ainda, eu invisto em algumas coisas de importação, e sempre sendo lícito. E aí eu saí da periferia sendo dislexo, foquei em trabalhar e ser justo, e fazer que Deus não pediu para mim ser bom, Deus pediu para mim ser justo. Todo aquele que é justo e que toda vez que você for fazer um negócio, você só tem que fazer uma pergunta. Jesus pode ir comigo? E você sentir que pode, já deu certo. A tendência de dar errado é muito pequena. Agora, se ele não puder, nem vai. Porque com ele já é complicado, sem ele é Mas tombo na certa. E com então, certeza. assim, eu não cheguei a lugar nenhum, o meu patrimônio, isso a gente adquire e perde, né? Eu gosto de carro. Por que eu gosto de carro? Porque um dia uma pessoa falou que eu não ia ter nada. Meus amigos tinham carro e eu tinha uma motinha velha para trabalhar de motoboy. E uma moça falou assim: você não vai ter nada na vida, você não vai ser ninguém. Aí eu criei esse complexo, aí eu tenho um de cada modelo, e aí, isso aí também não me faz melhor que ninguém, não. Justamente. Mas o meu objetivo maior é deixar um legado. Deixa eu ver. Porque o dinheiro vai e vem, dinheiro circula. Você fizer um bom trabalho, você ganha dinheiro. Se você for honesto, você ganha dinheiro. Seja justo, honesto, que você vai ganhar seu dinheiro. E investe em estudar, seja lá qual for a profissão. Aquele que é melhor no que faz, ganha dinheiro. Dinheiro é resultado do seu trabalho. Quem tem dinheiro... eu sempre uso o exemplo da Bíblia de Jesus Cristo, porque eu sou cristão e eu acho que eu tenho que praticar Jesus. Eu sou evangélico, mas eu não tenho nada contra o católico. Eu sou cristão. Então, se você me perguntar a religião... Isso. Sendo cristão, Entendo perfeitamente. porque a Bíblia é a mesma para todo mundo. Perfeito. Eu aprendo dessa forma. Jesus estava no deserto, jejuando por 40 dias. O diabo foi lá e ofereceu para ele fama, poder e riqueza. Ele falou não. Ele só tinha que adorar o diabo, ele ajoelhar e adorar o diabo. Ele falou não. Então todo aquele que tem fama, poder e riqueza sem esforço não provém de Deus. E aquilo que não provém de Deus não tem raiz. Seja lá qual a sua religião, não importa. Se tem Deus no coração e pratica o bem, seja justo, você vai ter sucesso. Sucesso às vezes nem é o dinheiro, é a sua paz. Entendeu? Porque você tem uma família perto de você, as pessoas que se amam perto de você, as pessoas com saúde valem mais que dinheiro. Agora, claro que a gente tem desafio, todo mundo é materialista. Claro que eu sempre quis. Meu objetivo agora, mais próximo, é uma aeronave para mim andar com o meu próprio avião. Ah, mas você precisa de avião? Não, eu quero pegar meu avião na sexta-feira e ir para qualquer lugar que eu quiser e na segunda eu estar de manhã para trabalhar com o meu avião. É o meu objetivo mais próximo, materialmente falando. Sim. E sobre a vida é deixar um bom legado. Que ótimo. Rogério Sabino, o homem movido a desafios. Rogério Sabino, isso resume tudo. Demonstrou-se bastante sábio. Tô brincando. Rogério, eu converso com ele há bastante tempo, já conversamos muito, a gente já me deu algumas orientações também. E tem muita coisa para conversar ainda, né, Rogério? A gente vai bater muito papo Fazer ainda. dinheiro, pô. Rogério, muito obrigado pela sua vinda. Nós vamos agora agendar em breve a segunda parte. Nós vamos falar um pouco mais, você vai nos instruir, vai nos ajudar um pouco mais com essa trajetória de vida que você tem. E vamos também colocar na caixinha lá, se alguém quer algumas perguntas, quem está interessado dentro da parte do direito, até a gente mesmo. Vamos trazer aqui, o Alexandre que é bom disso, essa parte aí o Alexandre que é bom. De olhar lá no Insta, colocar as perguntas se a gente quiser. Mas não vamos demorar a vir, hein? Vamos ver se a gente agenda aí bem próximo. Agendar foi um prazer, gostei de ficar olhando pra câmera. Gostou de olhar pra câmera? Gostei. Então vai ser E até bonito, pô. Eu não sabia que eu era bonito. Aí, ó. A lataria tá boa. Pô, carequinha aí, 4.8 turbo, biturbo. Tá certo. Pessoal, muito obrigado por nos assistir mais uma vez, nos ouvir. É um prazer estar aqui sempre falando para vocês, falando com vocês, meus amigos. Valeu, Vitor. Aí, galera. É a primeira muito de muitas, né, Vitor? Seja bem-vindo, viu, velho? Obrigado, Alexandre. Gente, fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom está aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser.